Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui em mais um evento do Sejuprev, o Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar, justamente organizado com a finalidade de levar à sociedade as informações necessárias ao conhecimento deste apaixonante ramo do direito e das atividades envolvidas na sociedade, no bem-estar do cidadão. Vimos falar aqui, portanto, dos aspectos sociais e econômicos envolvidos nesta dinâmica que é a Previdência Complementar, calcada em uma ideia simples que busca, na verdade, lapidar uma sociedade mais fraterna, uma sociedade de maior igualdade, uma sociedade em que haja uma distribuição melhor dos recursos produzidos por essa própria sociedade. A Previdência Complementar se assenta numa ideia muito simples, é a restrição ao consumo presente que gera um excedente de recursos que será utilizado num momento futuro. E enquanto esse momento futuro não chega, estes recursos que são naturalmente poupados, eles são capitalizados, isto é, investidos em atividades produtivas que gerarão as reservas necessárias ao pagamento daqueles benefícios futuros. Então, esta ideia de poupança individual, mas em grupos coletivos, gerará excedentes que servirão para o desenvolvimento econômico-social pátrio e futuramente retornarão a estes poupadores sob a forma de renda. Também está envolvida nesta ideia, principalmente quando estruturada a Previdência Complementar na relação de empregador e empregados, numa ideia de ganha-ganha para ambas as partes. Ou seja, o empregador, quando cria um plano de previdência complementar, ele tem por objetivo já a renovação de sua força de trabalho. Então, naquele momento em que o empregado, já após longos anos de labuta, não tem o mesmo desempenho que tinha antes, às vezes o mesmo interesse, ele terá na Previdência Complementar, no plano, na reserva constituída no plano do qual ele participa, um estímulo para devolver aquele posto de trabalho à empresa, que imediatamente o entregará a um novo candidato, a um jovem que fará o seu percurso também laboral. Para o empregado, existe aquela segurança adicional que o sistema do regime geral da Previdência Social acaba, em função de uma multiplicidade de circunstâncias, não propiciando. Ou seja, aquela segurança de que ao deixar a vida laboral, o empregado tem de que poderá gozar com uma boa renda a lhe manter no seu período de inatividade. Inclusive porque hoje em dia, este cálculo tem que ser muito melhor feito, já que as pessoas estão vivendo cada vez mais, cada vez melhor e tendo condições de usufruir destes recursos todos que são amealhados nesta caminhada. Pauta-se o regime da Previdência Complementar no princípio contratual. Então é fundamental, desde o nascedouro, que as regras que fundamentam esse regime de capitalização sejam compreendidas por todas as partes. Para isso que a legislação estabelece que a linguagem em que veiculada a matéria para os participantes deva ser clara e simples, isto é, seja possível de ser compreendida para qualquer público, fundamentalmente para que as pessoas não se equivoquem, não se enganem a respeito daquele produto que estão adquirindo. Como qualquer contrato, é fundamental nós lembrarmos das premissas, dos princípios que devem ser observados nesta relação jurídica de longo curso que se inaugura com o ingresso do participante num plano de benefícios. Ou seja,
aquilo que falei, a linguagem tem que ser clara e precisa, simples, para que a pessoa possa saber exatamente do que se trata. É preciso que as transformações que são possíveis acontecer nesse contrato ao longo do tempo, já que se trata de uma relação duradoura, elas sejam transparentes, elas façam sentido, elas sejam explicadas para os participantes, porque, afinal de contas, isto é uma premissa de validade do contrato. O objeto lícito, as cláusulas bem escritas, os direitos e as obrigações bem estabelecidas. Então, é fundamental, até para a credibilidade do próprio sistema, que as regras e suas alterações sejam bem compreendidas por todo o público. O público a que estou me referindo são os participantes, que são aqueles que ingressam neste contrato, os patrocinadores, que são as empresas que organizam estes fundos de capitalização em nome e para os seus empregados, e os assistidos, que são aqueles participantes que, por já terem cumprido os requisitos previstos no contrato, passam à fase de recepção dos benefícios comprometidos. É importante destacar que o setor é legislado desde 1977. A primeira lei que regulou a matéria no Brasil foi a Lei 6.435, de 77. E, mercê de atualização do marco regulatório, em 2001 tivemos a Lei Complementar 109, que estabeleceu o novo marco regulatório, trazendo o regramento das atividades do segmento e, inclusive, esta figura central, que é a entidade fechada ou a entidade aberta, aliás, são duas figuras centrais, de previdência complementar. A entidade fechada de previdência complementar, sobre a qual nos deteremos mais nesta manifestação, é aquela que se organiza em torno das empresas que constituem para os seus empregados ou grupos de empregados, no caso de grupos de empresas, ou então as entidades que se organizam em torno de associações setoriais, sindicatos ou associações de classe, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem também os seus fundos de pensão instituídos. Muito bem, estas entidades fechadas de previdência complementar se submetem a uma série de normas e têm por exclusiva competência executar e administrar planos de benefícios de previdência complementar, envolvendo estas atividades de arrecadação de contribuições, de investimento, que é esta parte da capitalização dos recursos, que é uma demanda, é uma premissa constitucional, e também a fase do pagamento dos benefícios. Por isto, estas entidades necessitam contar com profissionais altamente especializados para a execução destas funções. Importa notar também que ganhou um grande avanço a matéria quando, através da Emenda Constitucional número 20 de 1998, o tema foi alçado a nível constitucional. E, ao ser alçado a nível constitucional, qual foi o objetivo do movimento que levou a esta constitucionalização do tema? Foi justamente ampliar a visibilidade da matéria, dada a sua importância para toda a sociedade. Nós vamos ver um pouco mais para frente, mas já posso adiantar, que as reservas constituídas nesse regime de capitalização da Previdência Complementar, no momento, no Brasil, atingem aproximadamente a cifra de 700 bilhões de reais. Isto significa aproximadamente 14% do PIB nacional, ou seja, recursos que estão à disposição do mercado
para serem investidos em atividades produtivas, como disse no começo, gerando o desenvolvimento econômico-social. Então é importante que a sociedade saiba, conheça e ajude a fomentar o desenvolvimento deste importante mecanismo, desta importante ferramenta de progresso social.